A direção do Internacional fez sondagens pelo goleiro Léo Jardim, formado nas categorias de base do Grêmio, que agora está no Lille da França após rodar a Europa. Léo Jardim não está atuando em solo europeu e foi sondado pelo Internacional, mas não para ser reserva. O Inter pode fazer uma investida neste jogador caso perca Kehler, que teve uma movimentação esquentada a partir do Vasco da Gama. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu vou falar sobre essa informação agora da tarde, que movimentou um pouco o bastidor colorado, que envolve o gol, que envolve os goleiros do Internacional. Porque o Internacional fez uma consulta e uma sondagem ao goleiro Léo Jardim. Ele tem 26 anos de idade, ele está no Lille da França, formado nas categorias de base do Grêmio e já há algum tempo no futebol europeu. Passou por diversos clubes portugueses, voltou ao Lille e lá não vem atuando, lá está na reserva. E o Inter fez uma sondagem pelo Léo Jardim, não para que ele seja um reserva. A gente sabe que a direção do Internacional e o staff do Daniel estão se movimentando para viabilizar uma saída do jogador, que entende que não tem mais ambiente no estádio Beira-Rio. E essa saída deve acontecer a partir de alguma proposta que chegue de algum clube, principalmente de fora do país. Mas a chegada do Léo Jardim não é para a vaga do Daniel. É isto que a gente apurou. O Léo Jardim foi consultado para caso o Internacional venda Kehler, tá? E há alguns dias a gente trouxe um esfriamento nas negociações e no interesse do Vasco da Gama em cima do jogador. Mas a informação que a gente checou, inclusive com alguns colegas cariocas que também tem uma pista em relação a isso, é de que o Vasco da Gama está pronto para aumentar a sua investida naquele que foi o goleiro titular do Internacional na reta final da temporada de 2022. Com isso, o Inter lucraria bastante. A gente sabe que o Inter está precisando vender alguns jogadores pensando na temporada de 2023. Antes, a direção do Internacional sempre disse, olha, não temos interesse em vender Kehler, não temos interesse em vender este jogador, que é o goleiro titular, que enfim teve uma oportunidade de começar jogando e de assumir a camisa 1 do Internacional. Mas se o Vasco aumentar significativamente a proposta, o Inter pode se ver obrigado a se desfazer desse jogador. E por isso foi até o Lille buscar informações sobre o Léo Jardim. Sobre o Léo Jardim, tá? Ele poderia vir através de um vínculo de empréstimo com opção de compra, que é um modelo de negócio muito admirado e muito buscado pelos dirigentes colorados, tá? Ele, por ser goleiro e por estar na reserva do Lille, não tem um salário tão alto assim. Ele ganharia na faixa do que ganha um goleiro médio no futebol brasileiro. E o Inter vê com bons olhos a possibilidade de repatriar esse jogador, porque entende que é um cara que perdeu um pouco de prestígio por não ter tantas oportunidades na Europa. É um goleiro que surgiu muito bem aqui em solo gaúcho e acabou não rendendo muito por lá porque teve poucas oportunidades e o Inter enxerga ele com bons olhos para repatriar. Mas tudo depende da situação do Kehler, tá? E aí eu vou trazer aqui uma leitura. Não me parece que o Inter esteja procurando vender o Kehler, tá? Mas o Inter sonda o Léo Jardim, principalmente traçando o cenário de que uma venda do Kehler se torne inevitável. Vou dar um exemplo. O Vasco oferece 3 milhões e meio, 4 milhões de dólares, 4 milhões de euros. Cara, o Inter vai ter que aceitar uma proposta dessas porque é muito dinheiro e porque dificilmente teria uma outra proposta desse nível por um goleiro, tá? E o Kehler já não é tão jovem assim, ele tem seus 25 anos de idade. Então o Inter seria obrigado a aceitar uma proposta, tá? E veria com bons olhos uma proposta se ela fosse muito vantajosa do ponto de vista financeiro. E como o Vasco da Gama tá com dinheiro agora pelo investimento da SAF, pode ser que essa proposta venha. Aí, neste caso, o Léo Jardim vira uma opção. Não que o Inter esteja trazendo o Léo Jardim para se desfazer do Kehler. Me parece mais um movimento ao contrário. O Inter tentando se preservar. O Inter tentando antecipar uma possibilidade de uma saída que seria muito importante do goleiro titular do Internacional. E aí viria o Léo Jardim, que é outro goleiro também com um certo renome, com bastante potencial. A gente vai aguardar. Não existe uma definição sobre nada agora
nem sobre proposta do Vasco, nem sobre venda do Kehler, nem sobre investida do Inter para o Léo Jardim. Por enquanto foi só uma consulta e que já foi confirmada por algumas pessoas e várias pessoas, aliás, dos bastidores. A gente aguarda para saber no que isso vai dar. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!